Olá pessoal, vamos iniciar hoje a nossa temática instrumentalidade e serviço social. Temos aí um desafio de nos encontrar em alguns processos, alguns conceitos, algumas importâncias que esse tema traz para o serviço social, para a formação do serviço social. Um dos pontos que a gente vai estar discutindo hoje é o que é instrumentalidade, tá? Porque dentro da categoria existem várias discussões mesmo a respeito desse processo, do conjunto de competências técnicas e instrumentais utilizados nas configurações do trabalho do assistente social. Por que existem essas discussões? Há alguns estudiosos que referenciam que é um conjunto de instrumentos, mas não tem como utilizarmos instrumentos sem ter competência técnica. E aí a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre isso. Essa instrumentalidade nesse aparato, nós vamos estar trabalhando na reflexão das práticas desenvolvidas nos espaços ocupacionais, né? O assistente social, ele precisa ter essa preocupação com o conhecimento, com a sua formação, para que ele possa dialogar melhor com os instrumentos e, consequentemente, fazer uma reflexão mais trazendo elementos importantes para a sua concretização de trabalho. Então, qual é a importância da instrumentalidade para o serviço social? Primeiro ponto que a gente precisa entender que a importância de contribuição em processos, né? Em processos no que diz respeito à construção e reconstrução cotidiana da prática profissional. Quando a gente fala de construção e reconstrução, porque a cada movimento, a cada ação do assistente social, nós temos a construção de elementos, a integração de elementos. E muitas vezes temos que reconstruir com outra ação, um novo caso, uma nova situação, uma nova demanda. O próprio processo, né, de evolução da sociedade faz com que a gente reconstrua cotidianamente a nossa prática profissional, senão vamos ficar engessados nesse processo. Outra contribuição importante dessa instrumentalidade é a identificação de condições objetivas e subjetivas da profissão. Quando falamos de condições objetivas, é importante que saliente que nós temos um objeto de estudo, que é a questão social, nós temos como objetivo o alargamento de acesso à cidadania, a condução do indivíduo ao seu exercício de cidadania. E essa subjetividade que a profissão traz é justamente pela condição dessas contradições que são estabelecidas pelo sistema capitalista, essas relações de força, que acaba trazendo também reflexos para o nosso cotidiano. Então, essa instrumentalidade, essa discussão teórico-metodológica, técnico-operativo, ético-político, que o projeto ético-político da profissão traz, a gente considera como uma subjetividade, né? O uso da razão, o uso da intencionalidade do serviço social. Então, a preocupação nossa é com esse processo. Então, a instrumentalidade, ela vai contribuir na análise das transformações societárias oriundas do sistema capitalista. O que está acontecendo? O que tem de novo? Por que a sociedade está reagindo assim? Quais são os novos comportamentos? Sem cair no processo de psicologização. Não somos psicólogos, somos assistentes sociais. E nesse processo a gente precisa entender as transformações trazidas na sociedade, não no indivíduo, não no comportamento do indivíduo. Mas o que está demandando para a sociedade? Por que o índice de desemprego cresceu? Então a gente faz uma análise crítica do contexto político, econômico e, consequentemente, resultado no social. Outra contribuição importante da instrumentalidade é que permite o mapeamento das demandas, tanto do mercado, no sentido de absorção do assistente social, o que é que o mercado está trazendo de demandas para a nossa categoria, o mapeamento de questões da profissão, ou seja,
que demanda a profissão traz, no sentido de formação, no sentido de construção e de reconstrução, como a gente falou anteriormente. E dos novos espaços ocupacionais, né? Quais são os novos ambientes em que o serviço social vai estar a partir das demandas, das expressões da questão social que vai surgindo. E da própria sociedade, que traz novas demandas, como a gente falou, da transformação societária, se transforma, traz outros elementos para nossos estudos, para nossas investigações e, consequentemente, para nossa intervenção, atuação de um modo geral. Outra contribuição tão importante quanto é o alargamento das ações da categoria. O que é isso? É que a gente pode atuar mais. Então, se eu conheço, se eu tenho competências técnicas para aplicar os instrumentos adequados, fazer uma análise crítica da documentação e de todos os elementos trazidos no processo de investigação social, a gente vai conseguir alargar as nossas ações, ou seja, atuar ainda mais, trazer melhores resultados ao nosso processo. Ainda temos que referenciar a utilização dessa instrumentalidade, né, como uma antecipação de fatos e ideias. Não temos bola de cristal nem vamos prever futuro, mas a ideia é que a gente consiga entender, olha, isso vai resultar em tal situação, essa demanda sendo trazida é um fato novo e pode desembocar em algum outro fato. E isso vai trazer ideias e, consequentemente, flexibilizar a nossa prática, para que a gente não fique num processo conservador e sempre utilizando a mesma técnica, o mesmo instrumento, a mesma leitura de realidade. Nossa profissão permite, né, trazer esse movimento tão direcionado à prática profissional. É importante a gente referenciar, uma notinha aqui para vocês. Temos vários teóricos que abordam este assunto. Nós não vamos entrar em nossas aulas na abordagem de cada autor, não vamos fazer leitura textual dos autores. Nós vamos estar discutindo esses elementos, então não podemos deixar de referenciar que vocês estudem José Paulo Neto, Marildo Yamamoto, Regina Mioto, Vicente de Paula Faleiros, Yolanda Guerra, entre muitos outros que falam sobre essa temática. Tá? Vamos agora tratar da instrumentalidade a partir do ponto de vista do projeto ético-político do serviço social. Não vamos discutir o projeto, até porque isso faz parte de um ou outro tema. Mas não podemos falar de instrumentalidade sem falar da necessidade de conhecer o projeto ético-político, pelo menos nessas três macrodimensões. Uma das dimensões é a teórico-metodológica, que parte da ideia do saber. Requer a compreensão da interlocução entre teoria e prática, através de métodos identificados e reconhecidos em sua formação. O que isso significa? Nós precisamos discutir, dialogar com as teorias e com o conjunto de métodos que nós vamos utilizar para compreender o que está acontecendo na nossa sociedade, as demandas, as reações da sociedade e, principalmente, criar caminhos, contribuir no processo de acessibilidade dos direitos, que é o nosso ponto principal. Dentro do projeto ético-político, na dimensão teórico-metodológica, é importante que a gente tenha como referência a continuidade através da dimensão de produção de conhecimento no interior da categoria profissional. Então, é um compromisso nosso estar sempre produzindo, pesquisando e mostrando os nossos resultados. Dentro dessa outra dimensão, seria ético-política, que a gente considera como a dimensão do poder. Sabemos, nos empoderamos para poder fazer. Então, requer o compromisso ético do profissional com a abertura de espaços democráticos, onde prevaleça o pluralismo de ideias e conceitos na forma de agir e pensar do sujeito. Ou seja, precisamos valorizar o que o indivíduo traz como necessidade, como ponto de vista, abrindo novos espaços para discussões. Nesse ponto, nós precisamos trazer também a dimensão político-organizativa da própria categoria. A gente não pode contribuir para a organização do outro se nós não nos organizamos enquanto categoria. Outro ponto importante é a dimensão mais específica que trata da instrumentalidade, que é a dimensão técnico-operativa, ou seja, o fazer. A gente sabe, a gente estuda, compreende, nós nos empoderamos no sentido de conhecimento e exercício,
mas precisamos fazer a prática. E essa prática traz a instrumentalidade do serviço social para a realização dessas ações. Então, nós precisamos compreender o que trata essa dimensão específica do projeto e a materialização dos componentes do projeto ético-político, que traz como componente principal a dimensão jurídico-política, ou seja, nós precisamos conhecer o aparato que traz para nosso exercício, que é a legislação. Então, essa dimensão refere-se às leis, às resoluções, documentos, textos que tratem da profissão e entre esses estão a lei que regulamenta a profissão, as diretrizes curriculares da ABEPS e o Código de Ética Profissional. Então, nessa dimensão técnico-operativa do fazer, é importante que a gente reconheça o legado de instrumentais, né? Nesse caso de documentação, que a gente vai discutir também mais adiante, que compete à categoria serviço social, mas também entender o que temos de aparato, né, de legislação para atuar frente às políticas sociais a qual nós vamos estar trabalhando. Então, fazendo um resumo do que se propõe essa aula. Instrumentalidade do serviço social. É um conjunto de instrumental técnico operativo. É um conjunto de instrumentos, documentos, né? Esses instrumentos bem específicos, elaborados pelo próprio assistente social. Nesse caso, nós vamos também estar discutindo mais adiante esses instrumentos. A própria condição técnica, que é a capacitação, que a gente recebe durante a formação profissional e essa formação continuada, né? Porque a gente continua estudando depois que sai da faculdade. Pelo amor de Deus, não vamos parar por aí, não. Isso é um processo contínuo. E a própria documentação que cabe ao serviço social, que também é atualizado pela ABEPS constantemente, e esse profissional, ao pegar o seu diploma, por favor, não coloque debaixo do braço. Vá estudar, vá saber o que está acontecendo, porque com a transformação societária, o assistente social também se atualiza, também se reconstrói, também se mantém atualizado, porque a gente não pode esquecer uma coisa, gente, somos cidadãos. E enquanto cidadão, eu não posso tratar o cidadão sem reconhecer meu próprio direito, minha própria obrigação. Então, a instrumentalidade é fazer com que a gente se reconheça dentro desse papel. Eu vou dizer para o outro, faça e não faço? Não. É o próprio processo de reconhecer qual é o nosso papel, mas também qual é a nossa participação nesse conjunto. Não é o velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Muito pelo contrário, a gente acaba sendo referência para os nossos usuários. Então, precisamos conhecer primeiro a nossa categoria, conhecer os nossos instrumentais, para depois ir para a prática e trazer uma construção mais assertiva para os nossos resultados. Vamos ficando por aqui, mas pode ter certeza que teremos mais adiante. Um abraço.